Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia com São Paulo da Cruz. Terceira prédica. Por enquanto nós vamos continuar aqui no Instagram. Mas ontem eu postei no meu canal do YouTube aquela que eu gravei, né? Então eu estava gravando e aí então lá ficam as que eu gravei. Hoje eu vou colocar lá, mas lá é um resumo. Então nós não teremos uma live assim propriamente lá no YouTube, né? Um vídeo, mas mais um resumo. Bom dia a todos. Alguém que mexe com internet andou me ajudando, explicando algumas coisas. Bom dia, Letícia. Tudo bem? Bom dia, Lu. Maristela. Com a proteção de Jesus, Sheila. Deus abençoe, Silvana. Bom dia, Aline. Deus abençoe. Bom dia, Renata. Bom dia, João. Isabel. Deus abençoe. Guto. Deus abençoe. Bom dia então para todos. O pessoal vai entrando e a gente vai então dar início, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nesta meditação. Amém. A prédica de hoje é a continuidade do tema de ontem. Porque a coisa mais importante na vida, segundo São Paulo da Cruz, é fazer a vontade de Deus e não a nossa. E essa será a nossa felicidade. A nossa felicidade consiste em fazer a vontade de Deus e não a nossa. E quando você faz a vontade de Deus, então você vive aquilo para o qual Deus te chamou. Você vive a sua vocação. Então, em outras palavras, nossa vocação é fazer a vontade de Deus. Então, esse é o tema de hoje. Em 1718, Deus começa a preparar Paulo Danei para implantar na igreja um instituto para fazer a memória da paixão de Cristo e propagar a paixão de Cristo sobre a face da terra. Existe um texto de uma carta de São Paulo da Cruz em que ele conta o que se passava no coração dele por essa época. Então ele diz assim, abre aspas, Paulo da Cruz diz assim: enquanto eu rezava, enquanto orava, vi nas mãos de Deus um açoite, aqueles de bater, um açoite formado de cordas, como uma disciplina. Disciplina é um objeto penitencial. Usava-se para bater nas costas, é uma coisa antiga, né, gente? Para mostrar para o corpo que quem manda é a alma, né? Que o corpo é instrumento da alma. Então, chamava-se disciplina. Então, Paulo da Cruz viu, enquanto ele estava rezando,
nas mãos de Deus um chicote desse, um açoite, uma disciplina. E nessa disciplina estava escrita a palavra amor. Nesse chicote estava escrita a palavra amor. Ao mesmo tempo, nosso Senhor dava à minha alma altíssimo conhecimento de que iria açoitá-la, mas por amor. E a alma se lançava alegremente para o chicote, para o açoite, a fim de abraçá-lo e beijá-lo em espírito. Com efeito, depois que Deus, por sua infinita bondade, me deu essa visão, logo me seguiram grandes sofrimentos, e eu tinha plena certeza de que esses sofrimentos vinham da parte de Deus, que me dera conhecimento infuso disso. Fecha aspas. O que Paulo Danei escreve para nós é que quando Deus chama alguém para segui-lo, quando Jesus diz, vem e segue-me, ele está chamando você para a cruz. Ele não está chamando você para um piquenique, para uma diversão. Você vai ser feliz, mas quem me abraça, abraça espinho. A vontade de Deus é comparada por Paulo da Cruz a um açoite. Então, açoite, chicote, disciplina, é o mesmo que tomar a cruz. É igual a tomar a cruz. E só pode a alma tomar a cruz, beijar o chicote da vocação, do chamado de Deus, se for por amor. Sem amor, não faz sentido carregar a cruz. Não faz sentido os sofrimentos que a vida traz, e que Deus permite que venham até nós. Então, cruz pela cruz não tem sentido. Açoite pelo açoite, dor pela dor, não. Isso não é amor. Isso doente, seria, como eu dizia ontem, uma coisa doentia. Você insistir numa vocação, você insistir num caminho, você insistir numa coisa que você acha na sua cabeça que é a vontade de Deus, mas que não te traz paz, que você não faz por amor. Paulo viu a alma dele se lançando sobre o açoite e beijando o açoite. Há uma aceitação da dor e do sofrimento, não por causa da dor e do sofrimento, mas porque aquela dor e aquele sofrimento é o caminho da entrega, é o caminho do amor, é o caminho da doação. Um desprezo, então, portanto, a uma vida de aplausos, de comodidade, onde tudo é muito fácil, por causa do reino de Deus. Porque Deus tem um propósito para a minha vida. Não, repito, não tem nada de doentio, não tem nada de neurótico, mas pode haver. Você pode criar na sua cabeça uma coisa assim, sofrendo por uma coisa que não é o que Deus quer para a sua vida. Ou então fugindo do sofrimento para não sofrer, para não se entregar, para não se doar, porque não quero a dor, porque não quero o açoite, que é a minha vocação, que implica na minha resposta à vocação para a qual Deus está me chamando. Então, a alma, quando entende que a dor, o sofrimento, a dificuldade é o caminho da entrega, é o caminho para se realizar a vocação, então ela vai com alegria, ela vai com amor, ela beija aquela situação, aquele caminho e o vive. Então, em São Paulo da Cruz, há uma gravidade, mas sempre muito bem temperada, de bom humor e de alegria em fazer a vontade de Deus. Se não tem, isso Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá dizia, se uma pessoa que quer servir a Deus, que quer se colocar no serviço de Deus, não tem bom humor, não tem alegria, não beija o açoite, então tem alguma coisa errada com essa vocação. Uma pessoa amarga e amargurada na vocação, um santo triste, é um triste santo, É uma pessoa que não entendeu ainda que ou ela beija, ou ela faz aquilo por amor, ou não faz sentido. Então, não existe vocação amorosa que não seja também dolorosa, custosa, sacrificial. Interessante isso.
o amor ao chamado que Deus nos faz, a fazer a vontade de Deus. Então, só persevera, nós só levamos à frente se for usando os meios do amor. E aí, Paulo Francisco Daney, nosso santo, ele diz assim que existem 3 características desse caminho para quem faz a vontade de Deus, para quem responde à vocação. 3 características do caminho de quem está perseverando na verdadeira vocação. E ao mesmo tempo são meios, né? Caminhos para perseverar na vocação. Primeiro, há uma via da constância. Depois, uma via negativa. E depois, uma via propositiva. Uma via positiva. Vamos examinar cada uma delas, para a gente então entender se nós estamos fazendo a vontade de Deus com alegria e com amor. Se nós estamos então no caminho certo. Então, a primeira via é a via da constância. Então você deve se manter humildemente no caminho no qual você se encontra. Dito de outra maneira, macaco que pula de galho em galho, uma hora cai. O galho uma hora quebra. Então, a pessoa ela nunca tem constância em nada que ela começa. Tudo que ela começa, ela deixa pela metade. Tudo que ela faz, ela não faz com excelência. Uma das características de que você está perseverando em fazer a vontade de Deus é que a sua vocação tem constância. Você permanece na presença de Deus. Você permanece fazendo a vontade de Deus. E isso com muita humildade, com muita simplicidade, sem chamar a atenção para si. A coisa mais difícil em fazer a vontade de Deus é o cotidiano. É a rotina do cotidiano. Porque se você foi chamado por Deus para o casamento não é feito de coisas extraordinárias, de coisas incríveis todos os dias. Tem coisas extraordinárias e tem coisas incríveis que acontecem uma vez ou outra. Mas no mais é o dia a dia. É a lama, como diz a música, não é? Do Vinícius, né? Cantada pelo Tom. Não tem como você imaginar que todo dia, não é? Vai ter uma novidade. Se você não estiver disposto a ver a novidade, a enxergar a novidade todo dia. No seu trabalho, na sua rotina, no seu cotidiano. Então, se está fazendo a vontade de Deus, o cotidiano é beijado, porque o cotidiano é chato às vezes, é monótono às vezes, é difícil normalmente, é exigente, é sacrifício, enfim. E se você não tem a humildade de beijar o cotidiano, de beijar a rotina e dizer de novo, Senhor, aqui estou, vamos lá. Isso você consegue, lembra de ontem? Pela oração, pela Eucaristia, pela confissão, pela direção espiritual, que vai alegrando o coração, mesmo na dor, mesmo no açoite, mesmo no chicote. E a vida se encarrega de mandar os chicotes, muito mais do que as alegrias, né? As coisas, aqueles momentos assim fulgurantes. O dia a dia, a rotina, o cotidiano. Manter-se humildemente no caminho. Então essa é a primeira coisa, a via da constância. A outra via do dia a dia, de fazer a vontade de Deus, é a via negativa. Paulo da Cruz dizia numa carta que isso significava morrer cada dia mais para nós mesmos, pela mortificação das paixões e exercício das santas virtudes. De outra maneira mais moderna, né? Ora, se você não está disposto ao desapego profundo das coisas, do seu próprio gosto, das suas próprias ideias, para fazer a vontade de Deus, você não vai a lugar nenhum. Então existe uma via que é negativa, que é a via da morte mística, de morrer para poder renascer todo dia. Então, eu morro para o meu gosto, eu morro para a minha vontade, eu morro para minhas ilusões, eu morro para minhas tendências, às vezes que não são tão santas assim, para os meus caprichos. Eu vou morrendo, né? E aí, às vezes, isso exige uma certa mortificação, né? Se eu quero
ser um bom sacerdote, um bom padre, e estar disponível ao trabalho para o qual Deus me chama, eu vou ter que morrer para muita coisa. Tem dia que a gente tem vontade de não fazer nada, né? Tá tão cansado de tanta coisa. Tem dia que você gostaria, né? Falar, hoje eu vou tirar um dia de folga para mim, mas folga no sentido da preguiça mesmo, né? De não fazer coisa alguma, de estar ocupado e não fazer coisa alguma, como diz São Paulo, apóstolo, na carta aos Tessalonicenses. Contudo, eu não posso me dar a esse desfrute, né? Então, eu sei que eu vou ter dia de folga, eu sei que eu tenho um dia de férias, mas não hoje. Então, hoje eu mortifico a minha preguiça, eu mortifico e exercito a virtude da perseverança, da constância. Então, existe uma via que é negativa, que é de desapego, né? Se eu, por exemplo, outro exemplo, se eu viso o dinheiro e o bem-estar, provavelmente certas coisas eu não vou fazer, porque elas não vão me gerar, elas não renderão lucros e dividendos. Então, eu só faço se tiver lucro e dividendo? Ou existem coisas que eu preciso fazer mesmo sem que haja um lucro, um retorno imediato? A maioria das coisas não tem retorno e lucro imediato. Principalmente nas coisas que dizem respeito ao reino de Deus, né? Então, eu não posso travar a minha vida de trabalhar, de fazer, de propor, né, de seguir adiante, porque eu não estou vendo o retorno imediato. Então, eu tenho que aprender a me desapegar do retorno imediato. O desapego profundo das coisas, né, dos bens materiais. Nada dessas coisas, nada do que é material pode me segurar, né? Certas coisas eu não falaria, porque se eu falar eu vou perder aqui uma clientela. Bom, mas eu não concordo com isso, eu não posso deixar. Então, por causa do reino de Deus e da sua justiça, eu busco primeiro a vontade de Deus, e se tiver que desagradar alguém, com muita caridade sempre, mas eu não vou deixar de desagradar os homens para agradar a Deus. Então, essas escolhas que aparecem na via negativa, sem um morrer cada dia, sem um desapego profundo das coisas criadas, sem uma via que seja, portanto, negativa, você não faz a vontade de Deus. Por fim, há uma via que é propositiva, ou seja, todo dia eu renovo os votos que eu fiz a Deus. Então, eu como padre, né, diocesano, eu sei dos votos que eu fiz a Deus, de servir de maneira incondicional e absoluta o povo de Deus. Então, todo dia eu preciso renovar, preciso me animar naquilo que eu fiz como juramento diante de Deus há 27 anos atrás. Então, quando eu estava ali deitado e a igreja cantava a ladainha, e depois eu me pus de joelhos, e o bispo Dom Francisco Manuel Vieira colocou a mão sobre a minha cabeça, fazendo a oração consagratória, que pedia o Espírito Santo para que eu fosse revestido com a graça do sacerdócio, eu preciso voltar. Então, todo dia, para mim, é uma alegria poder voltar à fonte de onde nasce a minha vocação. Então, você que é casado, volte todo dia no seu casamento o dia da consagração, aquele momento em que você, de mãos dadas com o seu esposo, jurou amor, fidelidade na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Você que tem uma profissão, né, fez o juramento da sua profissão. Então, voltar àquela alegria inicial, até aquela, de certo modo, ilusão inicial, né, que ali naquela ilusão inicial, naquela coisa idílica, não é? O sonho, a imaginação, ali tem o conteúdo do primeiro amor. É isso que eu queria dizer, né? São Paulo da Cruz está nos propondo que nós temos na nossa vocação um chamado, né, inicial e original, que é todo feito de amor, né, de santidade. E a gente precisa beber e retornar a beber e reafirmar todos os dias, renovar todos os dias a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, existe uma via que é propositiva, uma via que é positiva.
vou terminar trazendo o episódio que encerrou a nossa reflexão de ontem. São Paulo da Cruz, um dia, ele tem uma visão de Nossa Senhora. Então ele está procurando, né, no dia a dia dele, fazer a vontade de Deus. Então, trabalhando, ajudando o pai, ajudando a família, mas ele sabe no coração que Deus quer algo para que ele realize na igreja. E Deus vai colocando no coração dele. Lembra que eu falei, às vezes Jesus aparecia com uma veste preta, uma roupa preta, e mostrava para ele essa roupa. Às vezes Deus dava inspiração no coração dele, dizendo, olha, esse instituto que eu quero vai se chamar, será o Instituto dos Pobres de Jesus. Então, terá como característica a pobreza evangélica. Às vezes ele se via andando vestido com uma veste preta e descalço. Até que Nossa Senhora lhe aparece. Vestida, ela mesma. Agora, Nossa Senhora vestida com um hábito preto, com uma túnica preta, uma cinta preta na cintura e um dístico no peito. Um distintivo no peito. Uma cruz branca e embaixo o nome de Jesus. O Santíssimo Nome de Jesus. E ela diz para Paulo que ela vem do céu dizer para ele que ele deveria reunir companheiros e fundar um instituto para fazer a memória da paixão e ensinar as pessoas a fazerem também elas a memória da paixão e levar o evangelho da cruz, o evangelho da paixão para o mundo inteiro. Então, bom, depois disso, então afirma no coração de Paulo da Cruz a certeza de que esta era a vontade de Deus. Então, a quem ele se dirige? Ele se dirige à pessoa certa. Se é a vontade de Deus, eu tenho que colocar a vontade de Deus, que está no meu coração, diante da igreja, diante daquele que representa Jesus sobre a face da terra, que é o bispo. Então, o representante de Cristo sobre a face da terra mais próximo de nós é o bispo. Santo Inácio de Antioquia dizia que onde está o bispo está a igreja. Onde está o bispo está Jesus. O bispo ontologicamente, a presença de Jesus e da igreja próxima de nós. O sucessor dos apóstolos. Então, ele dirige-se ao bispo da diocese onde ele está. Ele mora em Castellaso e o bispo da diocese é o bispo de Alexandria. Então, o nome dele é Dom Francisco Gattinara. Ele é um bispo religioso da ordem dos clérigos de São Paulo, os Barnabitas. Portanto, um homem de vida religiosa, regrada. Né? Então, pobreza, castidade, obediência, e isso feito como votos desde que ele era jovem. Para Dom Gattinara, então, ele conta essas experiências místicas todas, não é? E pede orientação para os passos que ele deve dar para iniciar os pobres de Jesus. Esse era o nome que vinha à mente dele. E Dom Gattinara, então, acolhe e vê a seriedade, porque já conhecia Paulo, e vê a vontade de Deus expressa naquilo que ele está dizendo. Mas é preciso passar essa vontade pelo crivo da prova. Então, Dom Gattinara propõe que ele vá a uma igreja que existe ali em Castellaso, chamada São Carlos, paróquia São Carlos. Lá, nessa igreja, tem uma sala, um quarto, muito pobre, mas muito pobre, minúsculo, muito humilde. Uma cama só com estrado, sem colchão, e diz, olha, você vai ficar 40 dias lá, morando na igreja e em retiro e em oração. E você vai anotar o que Deus vai mover no seu coração. E você vai escrever. Porque Paulo disse para o bispo o que ele estava pensando. Olha, acho que Deus quer por aqui, penso isso. Não, sim, então tá bom. Você vai ficar 40 dias em retiro, em silêncio, em oração, em penitência. E você vai escrever as regras desse novo instituto. E aí, depois desses 40 dias, isso era novembro, ele vai ficar até o início de janeiro. E aí, então, você vai trazer para mim, vai trazer os frutos
colhidos nesses 40 dias de penitência, de oração, de comunhão com Deus, o diário desses 40 dias e a regra que Deus vai orientar você. O bispo Dom Gattinara veste a túnica em Paulo, veste a túnica, então não, aqui você está vendo que tem uma capa, né? Não, sem a capa. Veste a túnica e o cinto. A veste é a veste do penitente. Essa é uma veste típica de penitente. Sem o símbolo, sem o dístico, né? sem esse emblema, né? Sem o emblema. E diz, vai descalço, cabeça descoberta, porque os religiosos antigamente usavam um chapéu, né? Não, descalço, só com a túnica. E ele vai passar 40 dias em oração, jejum, penitência, dormindo no chão. E ele, Paulo, diz que quando, nesses 40 dias, ele se sentou para escrever a regra, era como se Jesus estivesse aqui ditando. Ele escreveu com uma velocidade, então ficou 40 dias, mas para escrever a regra foi em um dia. É como se tivesse alguém ditando. E ele diz, ele sentia fisicamente, visivelmente, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, como que ditando a regra. E cada dia na igreja, ajudando o padre a celebrar a missa, fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento, em penitência, corrigindo, depois que estava pronta e escrita, corrigindo aqui e ali uma ou outra palavra, rezando, até que então, ele tendo a regra dos pobres de Jesus nas mãos, ele leva para Dom Gattinara, e Dom Gattinara então diz, isso aqui é obra do Espírito Santo de Deus. Então ele passou pela via da constância, ele passou pela via negativa e ele passou pela via propositiva, pela via positiva. Se a gente não passa por esses caminhos, nós não vamos fazer nunca a vontade de Deus. Se a gente quer o nosso caminho, do nosso jeito, vai ser sempre muito frustrante, vai ser sempre essa decepção de quem começa as coisas e nunca tem constância. Deus nunca consegue fazer grandes coisas na nossa vida porque a nossa alma é medíocre e pequena. Nós temos que ter o espaço alargado pelo desapego, para que Deus possa fazer. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem dolorosa, dai-nos a vossa bênção. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amém. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aprendendo a doutrina espiritual de São Paulo da Cruz e acompanhando a vida dele. Então, se você percebeu, nós já chegamos então no momento em que ele escreve a primeira regra no retiro de Castellazzo, a mando do Dom Gattinara. Fazer a vontade de Deus não é brincadeira não, meu filho. Entendeu? Se você está abraçado com Jesus crucificado e não tem constância nesse abraço, se você está abraçado com Jesus crucificado e não está disposto à renúncia, se você está abraçado com Jesus crucificado e não renova todo dia esse amor, você não vai a lugar nenhum. Gente, obrigado aí pela presença. Alguém falou para mim assim que o Instagram não estava entregando, sabe, aparecendo a bolinha lá de que eu tô no ar. Pode ser. O Instagram tá muito estranho. Então, pode ser que isso tenha acontecido. O que mais aqui? Alguém escreveu alguma coisa? Então, ficamos por aqui. Olha, a pessoa disse assim, graças às meditações, ontem eu praticamente vi Deus desatar os nós da minha vida. Puxa, nossa! Deus cuida de nós, transforma nossos corações para amar sem cessar. É isso mesmo. É
isso mesmo. Mas a gente tem que estar disposto à constância, perseverança. A gente tem que estar disposto à renúncia e a gente tem que estar disposto a renovar todo dia o amor. Obrigado, Padre, maravilhoso, alargar a alma pelo desapego, que é para dar espaço para Deus fazer o que Ele tem para fazer na nossa história. A Angelita disse que hoje apareceu certinho. Que bom. Acontecia isso quando não tinha aplicativo. Para mim, apareceu que está ao vivo. Que bom. É que ontem algumas pessoas disseram que só conseguiram assistir a live depois que eu coloquei no ar, porque... beijo, meu irmão. Meu irmão, tá lá em Riad, na Arábia Saudita, no Al Hilal. Deus abençoe. E só conseguiram assistir depois, porque não aparecia para eles que tava no ar. Então, interessante, né? Para nós não apareceu que estava ao vivo. Olha, tá vendo? O Mateus está dizendo aí, confirmando. Várias pessoas disseram isso ontem, que só conseguiram assistir 6h30 quando eu coloquei no ar, porque já pronto, né? A live já feita, porque não aparecia nas chamadas. Alguém falou assim, será que a sua conta não está restrita, padre, por alguma coisa que o senhor postou e tal, na época da política? Eu? Imagina. Não ficou restrita. Eles bloquearam. Na época da pandemia, quando eu fiz alguns questionamentos, então algumas lives antigas estão bloqueadas. Você nem tem mais acesso a elas. E alguns posts que eles diziam que não estava escrito aquilo. Então, por exemplo, assim, o livro 1980, ou A Revolução dos Bichos. Faz um resumo, coloca em uma ou duas frases. Isso não está escrito no livro. Claro que não, é um resumo, né? Aqui não apareceu a bolinha, só apareceu que o senhor estava online, uns 3 minutos depois. Então, mas falar que eu estou online, isso vai aparecer sempre, porque como eu estou sempre mexendo no celular e deixo sempre o Instagram ligado, então não é muita coisa não. Tinha que aparecer a bolinha. A Cida diz assim, hoje eu estava esperando e apareceu o aviso do início. Que bom. Mas não foi todo mundo. Para mim apareceu certinho, para outros, ótimo dia, padre, para você também, minha irmã, Maria Antônia. Ative o sino aí, que o padre, quando o padre estiver ao vivo, você recebe a mensagem. Ah, olha aí, tá vendo? Aí, gente, é essas dicas que eu quero. Aí, ó, você tem que ativar o sininho, talvez você tenha esquecido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São Paulo da Cruz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Passemos o dia na presença de Deus, prestemos atenção nessas 3 vias e façamos o propósito de, no final do dia de hoje, a anotação no nosso diário de como é que essas vias apareceram no dia de hoje e como elas têm aparecido na nossa vida. Padre, aquelas lives antigas foram desbloqueadas pelo Insta. Já consegui assistir. Ah, que bom. Ah, ficaram de bem comigo de novo. Bom dia, Terezinha. Como está Portugal? Ora, pois, Terezinha, que saudades de ti. Ele está no meio de nós, amém. Então é isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Um bom dia para nós. Primeira sexta-feira da Quaresma. Que Nossa Senhora vos abençoe. Beijo. Tchau.